Nossa, olha tanto de fumaça, gente. Oi, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás, da TV Assembleia Legislativa. A gente está vendo imagens aí, né? Muito pouco, né? Muita fumaça tomando conta nessa manhã de quarta-feira aqui em Goiânia. Essas imagens estão ao vivo lá do Morro do Mendanha, que fica ali na saída para Trindade, e praticamente a gente não consegue ver a nossa cidade, que está tomada pela fumaça, né? Agora aqui a gente já tem imagens da Avenida 136, a Avenida Deputado Jamel Cecílio, aqui no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, a gente já percebe que ainda tem fumaça. Já passa das 9 horas da manhã e esse clima realmente está cada vez mais complicado. A umidade relativa do ar chegou a atingir a marca de 7%, abaixo de índice de deserto. E a previsão é que nesses próximos 10 dias o tempo fique cada vez mais quente aqui no estado de Goiás e também em outros estados do país. É aquela onda de calor que chegou e aqui em Goiás a temperatura pode atingir 40 graus em algumas cidades aqui do nosso estado, principalmente ali na região oeste, São Miguel do Araguaia, Britânia. Ontem, inclusive, Britânia chegou a 40 graus centígrados. Mas vamos seguindo aqui, o nosso programa Agora Goiás traz para você muitas informações no canal 3.2 ao vivo. Olha, ontem foi realizada a primeira sessão ordinária dessa semana na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e tem novo deputado que assumiu ontem. A pauta de destaque foi a matéria da governadoria para a criação da política contra os incêndios. Acompanhe agora os detalhes. Na sessão ordinária foi aprovado o pedido de licença do deputado André do Prêmio. O primeiro suplente, o vereador por Goiânia Sargento Novandir, abriu mão momentaneamente da vaga. Quem assumiu foi Rodrigo Fernandes, advogado e produtor rural em Uruaçu, no norte do estado. Na primeira vez na tribuna, ele se emocionou. A quem estendo os cumprimentos a todos os meus parceiros, a partir de então, nessa seleta Casa de Leis e de respeitabilidade aqui na tribuna goiana. Em entrevista à TV Assembleia, o novo parlamentar falou da responsabilidade na casa. E agora é trabalhar nesse espaço de tempo aí, trabalhar duro, porque chegamos com muita dificuldade e eu tenho certeza absoluta que o nosso compromisso é amenizar essas desigualdades que existem e mostrar as potencialidades através de leis boas lá do norte do estado de Goiás. O assunto do dia foi o projeto enviado pelo Executivo que prevê a criação de política de segurança pública de prevenção e combate ao incêndio criminoso, além de instituição de tipo penal. É uma matéria polêmica, importante, porque hoje o governo de Goiás, na minha visão, saiu na frente para a gente botar essa discussão. Na realidade, as queimadas que estão acontecendo, grande parte delas são intencionalmente, são queimadas maldosas que, além de prejudicar a fauna, a flora, a queima de árvores, é uma situação constrangedora. Os deputados Paulo César Martins e Bia de Lima comentaram o projeto. Eu entendo que buscar ter punição para quem promove queimadas criminosas é necessário e tem que ser mais localizadas. Justamente se a gente quer que a lei passe a ter um caráter de praticidade. Eu não estou entendendo o governador que não tem pautado para poder fazer um planejamento, inclusive para poder evitar essas queimas que está existindo no estado de Goiás. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, e o presidente da CCJ, deputado Wagner Camargo Neto, falaram da constitucionalidade do projeto. Aqui nós vamos fazer a consulta aos procuradores da casa. E aí cabe também a ter esse parecer técnico, né, de interpretação da Constituição Federal, juntamente com a Constituição Estadual. Tudo será analisado. Possivelmente o projeto irá para a comissão mista, em que deputados terão aí a oportunidade de pedir vistas, e o que deve acontecer será apreciado
no plenário, caso seja aprovado na comissão mista. E o relator designado foi deputado Hamilton Filho, que é advogado e vai estar analisando a matéria. A matéria foi apreciada na comissão mista. Houve pedido de vistas, maior tempo para análise. O projeto volta a ser apreciado nesta quarta-feira. Os deputados ainda aprovaram a volta das sessões híbridas durante o período eleitoral. Olha, esse assunto sobre queimadas é polêmico, mas tem que ser enfrentado de frente mesmo, porque, olha, hoje o que tem de gente colocando fogo aí de forma intencional, de forma criminosa, não é brincadeira. Só para você ter uma ideia, nesse momento, a Serra da Areia, que é uma importante área de proteção ambiental em Aparecida de Goiânia, está pegando fogo. Desde ontem à noite está queimando em chamas. Nós tivemos agora um incêndio no Jardim Botânico em Goiânia, incêndio também nas margens da BR-153, atingindo ali pertinho do aeroporto Santa Genoveva, ou seja, um risco para os aviões que chegam e que saem. É preciso botar um freio exatamente nessas pessoas que acham que colocar fogo é uma coisa normal. Isso é crime e dá cadeia. Mas vamos falar de saúde, vamos falar da saúde mental. Nós estamos recebendo aqui a psicóloga Karina dos Santos. Tudo bem, Karina? Tudo bem, prazer, muito obrigada. Prazer é nosso em receber você para falar desse assunto. Gente, todos os dias a gente fala da violência doméstica, né? A gente fala dessa violência que chega ao extremo, que é o feminicídio, mas como é que fica a cabeça de uma mulher que é vítima de violência? Ela vai ter diversos problemas psicológicos ao longo de todo esse tempo, né? Então, principalmente no período pós-violência, então quando ela sair desse ciclo de violência, vai ser muito importante que ela consiga ter um suporte familiar, suporte terapêutico, então passar por terapia é muito importante, e também que ela conte com o suporte da sociedade, que também é um fator muito importante. Então, esses três pilares, eles são fundamentais para construir uma saída mais saudável. Porque questões psicológicas, de crises de ansiedade, muitas mulheres desenvolvem crise de pânico, comportamento deprimido, tudo isso acaba sendo uma consequência quase que inevitável do pós-violência. Karina, quais são os principais desafios psicológicos, por exemplo, enfrentados pelas vítimas de violência, principalmente aquela doméstica, né, durante esse processo de recuperação? Então, a gente vai passar por um processo de recuperação longo. A gente precisa entender que não vai ser rápido. A gente está num processo de muito imediatismo e nesses processos pós-violência, de trauma, né, não é curto. Então, a gente vai demorar, a gente vai precisar de um trabalho intenso, tanto terapêutico, para recuperar a confiança dessa mulher, recuperar a segurança dela, construir um amor próprio, porque a gente entende que a partir daquele momento o amor próprio não existe. Então eu vou ter que construir o amor próprio, vou ter que construir todas as situações de base de uma saúde mental para ela. Quando você fala que não é curto esse processo, o que significa isso? É questão de meses, anos? Meses para ela se recuperar e começar a ter uma vida funcional e saudável, anos até ela superar de fato esse trauma. Mas essas pessoas fazem esse tipo de tratamento ou não? Agora a gente está tendo mais. A busca por psicoterapia desde a pandemia deu um boom. Então as pessoas começaram a perceber que sem saúde mental a gente não tem saúde. Então as pessoas começaram a procurar. Então a gente viu uma demanda gigante de busca por psicoterapia, inclusive de mulheres que ainda estão dentro do espectro da violência, que ainda não saíram. E aí a psicoterapia auxilia elas a também conseguir sair disso. Quando você falou na palavra amor próprio, né? Sim. Ela perde esse amor próprio como? Porque isso afeta totalmente a questão da autoestima, né? Exatamente. Vai indo aos poucos. A gente coloca que a violência, ela não começa do nível mais alto, ela vem bem pequena. Então ela começa com as humilhações, com ele dizendo que você não vale nada, que você não é digna daquele amor e que você é digna daquela violência. De outras formas, colocando isso meio que subentendido. Para que ela aceite a violência. Exatamente. Por isso que muitas passam anos, porque ela entende que ela merece aquilo. Ela entende assim? Exatamente. Muitas se culpam, inclusive.
Então, por exemplo, a gente fez uma ação lá no mês das mulheres na Apvida e a gente teve alguns casos de falas de mulheres que foi bem preocupantes, delas falando assim, não, mas ele trabalha tanto, aí ele chega tão cansado, então eu não posso fazer nada para estressar ele. Porque ela entende que ele é o provedor, então eu não posso estressar ele. Porque se ele ficar estressado, a culpa é minha. Eu fico em casa o dia inteiro. Isso não é uma fala dela, isso é uma fala que ele coloca para ela. Então, ela vai aceitando essa violência aos poucos e isso se torna um pensamento cristalizado. E quando eu cristalizo um pensamento, depois é muito difícil para eu tirar. E aí, para tirar, demora muito tempo. Karina, se ela aceita isso, ela acha uma situação normal, Sim. entre aspas. E aí, como é que o apoio pode chegar? Quem que pode ajudar nisso? Primeiramente, o apoio familiar, né, ou de rede de apoio. Rede de apoio a gente coloca amigos, né, próximos e de verdade, família, né, pessoas ali que estejam vendo aquele convívio, porque essa rede de apoio vai ter que realmente olhar para essa mulher e mostrar para ela que ela está num ciclo de violência. Então ela vai Se ter... ela não quiser entender? Infelizmente, a gente vai ter que precisar esperar ou alguma medida legal, né? Então, por exemplo, em situação de agressão, a gente sabe que terceiros podem fazer denúncias, mas em situação de, por exemplo, violência psicológica, que é um pouco mais complicado da gente denunciar, um pouco mais complicado até da gente ver, a mulher vai ter que ter essa atitude, ter essa percepção da violência. Agora, e qual é a estratégia terapêutica, por exemplo, quando você vai tratar uma pessoa dessa forma, que aceitou a violência como uma situação normal? Então, de início, a gente primeiro faz a retirada dos pensamentos irreais. O que são pensamentos irreais? Não são fadas e unicórnios. Pensamentos irreais são esses pensamentos de que eu fui culpada por essa agressão. De alguma forma, ou eu mereço essa agressão, ou eu não mereço amor, carinho e respeito. Isso são pensamentos irreais, porque eles não são baseados em fatos. São baseados em coisas que me disseram, em coisas que não são de realidade. Então, ninguém é merecedor de agressão e de violência. Ninguém precisa e merece estar passando por aquilo. Então, a gente tenta trazer para a mulher essa percepção, então a remoção desses pensamentos irreais e, a partir daí, a construção de pensamentos mais coerentes. Também, a gente vai ter que fazer a retomada da autoestima, da confiança, da segurança, que tudo isso vai configurar um amor próprio. Pois é, sem um amor próprio, mesmo aceitando essa violência, ela ama essa pessoa violenta? Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Por isso que é tão difícil. Quando a gente ama alguém, a gente tem muito que a gente ama só quem nos faz bem, mas isso não é verdade. Até nas nossas relações de família a gente pode perceber. Muitas vezes a gente ama quem nos machuca. E isso é muito mais difícil de se lidar, porque eu preciso entender que quem eu amo não me faz bem. Então, por amor a mim, que o meu amor a mim tem que ser maior do que todos os outros, eu vou me afastar dessa relação. Então, isso é muito difícil. E qual é a estratégia, por exemplo, para reverter essa situação? Para que a pessoa entenda que aquilo não é bom, não é normal, que ela precisa ter amor próprio, ter autoestima e que aquela pessoa que ela ama, na verdade, faz mal. A gente começa colocando exatamente assim na terapia. Eu peço para eles me darem um cenário. Então, por exemplo, me diz uma situação, vamos falar do caso mais grave, né? De uma agressão que você vivenciou. Aí ela vai e conta. E aí, quando ela conta, ela já começa num processo de justificar. Elas sempre justificam. E ela começa a justificar. Quando ela justifica, eu já vou lá e coloco. Olha, você está justificando a atitude dele. Vamos justificar a sua? Agora é a sua vez de se justificar. E aí é a vez dela racionalizar aquilo e entender que ela não teve culpa. Porque aí, ao invés dela racionalizar a atitude dele, ela vai racionalizar a atitude dela. Que ela vai tentar se justificar. E eu não sei até se vocês colocam isso, mas quando essa pessoa que está nesse estágio que a gente está citando, ela olha uma violência com uma outra mulher, ela condena essa outra violência ou não? Ou ela aceita também? Muitas vezes sim, mas depende do quanto isso foi normalizado para ela. Porque aí a gente também vai ter que entrar na questão social. Muitas agressões, que não são só físicas, são normalizadas. Então, muitas situações de violência a gente entende como normais. Então, por exemplo, ele ser extremamente ciumento e possessivo.
e gritar e xingar só porque ela não atendeu o telefone de primeira. Muitas mulheres validam esse tipo de comportamento. E isso é um tipo de comportamento de alerta de um comportamento de violência. Isso é extremamente preocupante. Então, depende de qual tipo de agressão que está sendo vivenciada ali. Se for uma agressão que socialmente é aceita, provavelmente ela vai justificar, porque para ela aquilo é normalizado. E Karina, eu fico impressionada porque todos os dias, por exemplo, nós como jornalistas, a gente mostra, né, casos, infelizmente, de violência contra a mulher que chega na tragédia que é o feminicídio. Sim. A gente sempre questiona, a gente pede que elas denunciam. Hoje tem até aplicativos das próprias forças de segurança que elas têm acesso a esse tipo de situação. Por que isso ainda persiste dessa forma? Normalmente, a mulher, primeiro que aquilo que você colocou, é difícil ela também perceber o ciclo de violência. E sem contar o ciclo de violência física ou psicológica, a gente também tem muitas vezes a dependência financeira. Então, como é que uma mulher vai denunciar o agressor se ela depende desse agressor? Se eu denunciar ele e me afastar dele, e eu não tiver uma rede de apoio, que muitas não têm, eu não vou ter o que comer, meus filhos não vão ter o que comer, ou eu não vou ter casa. Ou ainda, muitas mulheres têm medo que ele as mate depois dessa denúncia. Porque a gente sabe que muitas vezes as medidas protetivas não são eficazes. Então, tem um ciclo de violência por trás do próprio ciclo de violência direto que está sendo dado a ela. Então, eu vou até ampliar isso aí. Você está dizendo da dependência financeira. Sim. E aí, associada à dependência financeira, ela tem 2, 3 filhos pequenos e ela não trabalha fora. Ela trabalha em casa, cuida de tudo isso, que já é um trabalho muito pesado. E aí? Aí, por isso que eu coloquei, o primeiro suporte tem que ser a rede de apoio. Seja familiar, seja amigos, alguém precisa acolher essa mulher. Alguém precisa realmente abrir as portas da casa dela, colocar essa mulher e os filhos para dentro, tentar adequar essa mulher no mercado de trabalho novamente, mesmo que de início em funções um pouco mais baixas, até ela realmente conseguir qualificação para empregos um pouco melhores, mas essa mulher precisa de rede de apoio. A rede de apoio é fundamental. E óbvio, paralelo a isso, ela também precisa do atendimento psicoterápico, que hoje a gente tem os gratuitos, né, na prefeitura, no CAPS, hoje a gente tem as universidades escola, tem os planos de saúde. Os planos oferecem isso? Oferecem atendimento. Eu posso falar só pelo plano que eu trabalho, né? Não consigo falar de todos, mas lá na Apvida a gente tem projetos sobre questão de atendimento à mulher, nós fazemos sempre eventos com relação ao acolhimento dessas mulheres. É um público que é muito afetado, a gente tem o feminicídio, a gente tem diversos outros tipos de violência contra a mulher, então a gente está sempre acolhendo. Então, é muito importante que nesse momento, primeiro ponto, rede de apoio. Sem isso, essa mulher dificilmente vai conseguir sair de um modo saudável dessa relação. Olha, muito bom essa conversa, gostei muito de falar com a Karina dos Santos, que é psicóloga, falando para a gente sobre a questão da violência doméstica, da violência em casa, do aspecto psicológico, tá certo? Karina, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia para você. Bom dia a todos. Vamos continuando aqui com mais informações no Agora Goiás, canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Em reconhecimento à importância dos profissionais de educação, o deputado delegado Eduardo Prado propôs uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa. 95 pessoas receberam certificado do mérito legislativo. A reportagem é da Daniela Mello. Capacitados, dedicados e essenciais para a promoção de um estilo saudável e ativo. Com uma formação abrangente, esses especialistas são preparados para orientar, motivar e educar pessoas de todas as idades na prática de atividades físicas de forma segura e eficaz. Estou muito feliz com o convite do deputado Eduardo. Essa profissão, para mim, mudou a minha vida. Eu tenho muito orgulho de estar transformando tantas vidas através do exercício físico. No dia 1º de setembro é celebrado o Dia dos Profissionais de Educação Física. Em reconhecimento à importância dessa data, o deputado delegado Eduardo Prado propôs uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Goiás. Profissionais que transformam vidas, né? Hoje nós temos uma vida frenética, uma vida de estresse, uma vida que a obesidade hoje no Brasil é uma realidade, problemas cardíacos, problemas de pressão alta, enfim,
nós temos que cuidar da mente e cuidarmos também da nossa saúde. E os profissionais de educação física, eles atuam em diversas áreas. Não só cuidando da nossa saúde no dia a dia nas academias, mas também nas escolas com os nossos adolescentes. E aí faz parte também da nossa educação dos adolescentes. Assim também na Paralimpíada, onde o Brasil se destaca agora nesse momento, sendo aí um dos recordistas em medalhas. Nós temos aqui profissionais que treinam esses para atletas também. Então a gente tem que homenagear quem deve ser homenageado e muitas vezes são esquecidos. Durante a cerimônia foram entregues 95 certificados do mérito legislativo a profissionais que se destacam, como Gisleide Alves, que atua na área há 10 anos. Trabalhamos para levar a qualidade de vida para as pessoas, para melhorar quadro de dor, né, melhorar a performance física. Então, acho que é de suma importância e estou grata e agradecida pela homenagem. Plena valorização, né, no mercado, todo mundo pós-pandemia viu a importância, né, de ter um acompanhamento profissional, de estar ali otimizando o resultado. Então, assim, a gente se sente muito feliz e grato por essa oportunidade. O aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, já está disponível para download. Com ele, o eleitor pode e deve denunciar irregularidades nas propagandas eleitorais. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem do Jean Diego Luiz. As propagandas eleitorais de 2024 já começaram. E você sabia que um aplicativo do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, permite que o cidadão denuncie propagandas políticas irregulares? O Pardal, a finalidade dele é receber denúncias relacionadas à propaganda eleitoral, para que o juiz possa exercer um atributo que nós chamamos de poder de polícia. Esse atributo está relacionado com a remoção ou impedimento de veiculação de propagandas consideradas irregulares. Então, para isso, o cidadão ele participa desse processo, fazendo denúncia das irregularidades que ele tem ciência. Todas as denúncias são analisadas e ele acompanha, por meio do próprio aplicativo, por meio do protocolo que é gerado, o andamento dessa denúncia. Para a denúncia ser validada, o usuário precisa enviar alguma foto ou vídeo da irregularidade. Ele vai precisar indicar o endereço preciso de onde essa denúncia, de onde essa irregularidade foi cometida, seja o endereço físico ou na internet. Ele vai precisar também anexar ao requerimento uma foto ou um vídeo do ocorrido, para que a Justiça Eleitoral tenha condições de avaliar a irregularidade e deslocar, se for o caso, uma equipe para remover a propaganda considerada irregular. O aplicativo Pardal é exclusivo para denúncias relacionadas à propaganda eleitoral irregular, como excesso de volume em carros de som e outdoors, que ultrapassam o tamanho permitido. Nós temos muitas denúncias de afixação de outdoor ou de cartazes que ultrapassam o limite de 4 metros quadrados. Acima desse limite, ela é considerada irregular e precisa ser removida. Para baixar o aplicativo Pardal é fácil. Basta procurar na loja de aplicativos do celular. Ele vai precisar baixar esse aplicativo no seu celular. O aplicativo ele vai exigir também que ele faça um login e para isso ele vai ter a necessidade de ter instalado no seu aparelho ou o aplicativo Título e-Título, que também é da Justiça Eleitoral, ou o GovBR. Por meio dele ele vai conseguir fazer o login e acessar o sistema. Olha, semana movimentada. Hoje tem jogo do Vila, sexta-feira tem jogo da Seleção Brasileira. Final de semana também tem outras partidas importantes. Vamos começar falando do Vila Nova com ele, meu amigo Hugo Duarte. Bom dia, tá tudo bem com você? Bom dia, Jordevar, é um prazer sempre estar com você. Ótimo, tá tudo bom e tomara que fica melhor à noite com o Vila Nova e CRB. O Vila desce e ataca. O Vila joga então contra o CRB. Hoje, às 20 horas no Anésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova joga contra o CRB. O Vila não perde em casa, sabe quanto tempo? Quanto? O Campeonato Brasileiro tem mais de um ano. Sabe qual foi a última derrota do Vila no Oba? Não. Para o CRB. Mas não vai, agora vamos quebrar essa escrita. Agora vai quebrar, tabu foi feito para ser quebrado. O Vila Nova hoje vence a equipe do CRB. Tá certo, olha, Vila e CRB, então 8 da noite lá no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga, o Oba. Não é isso? Vamos ver a classificação desses dois times aqui. O Vila Nova está em 4º lugar, o CRB está em 16º. Com 25 pontos. Essa vitória é fundamental para ele permanecer entre os 4, né? O Vila Nova.
Se o Vila Nova vencer, ele vai para 42 pontos, chega junto com o Mirassol, só que o Mirassol tem saldo de gols melhor do que o Vila. Ah, é? É. Olha só, é verdade. E ele passaria o Santos, hein? Mas o Santos ainda joga. Joga também. O Santos vencendo. O Vila fica em terceiro. Ele sai da 4ª colocação, se ele vencer hoje, pelo menos para terceiro. O importante é aquilo que você fala. Tá entre os 4. O objetivo, esquece ser campeão. Se for, ótimo. Se não, tem que estar ali. 1, 2, 3, 4º colocado é o objetivo do Vila. Agora, você tá. Quando a gente fala do Vila Nova, por que essa invencibilidade? Por que o Vila joga tão bem em casa e nem sempre joga bem fora? Teoricamente, Jordevar, as equipes em casa têm o apoio da torcida, tem mais confiança, isso é natural. A equipe que vem visitar um time, ele joga mais precavido, ele joga mais na defesa, tentando no contra-ataque, e o time da casa sempre sai para jogar, e o Vila Nova tem sido feliz em casa e tem vencido, empatado poucas vezes, mesmo não jogando tão bem, o Vila tem vencido em casa, e isso é importante. Agora, um detalhe que chama a atenção, eu queria que você comentasse, porque eu sempre olho, o Vila Nova, ele marcou até agora 28 gols, mas ele tomou 27. Não é uma defesa exemplar, vamos dizer assim, porque quando a gente olha os times que estão no G4, olha a diferença. O Novo Horizontino levou 19 gols, o Mirassol 17, o Santos 18, o Vila 27. Mas é um detalhe que às vezes o torcedor não consegue entender. Por que é isso? Por que essa discrepância? Por que o Vila faz mais gol e toma gol mais do que faz? Porque em casa, o Vila não perde em casa. O que ele faz? Ele sai para o jogo e isso deixa a defesa vulnerável, principalmente fora de casa. O Vila é um time que ataca seu adversário, mesmo fora de casa, e fica à mercê de tomar gol. E isso que tem acontecido. Não é que a defesa do Vila é tão ruim ou fraca, é porque o time geralmente um time de índio que ataca, você está entendendo? Não é pajé. Os pajé só dá ordem. Então, o Vila Nova é um time de índio que vai para a guerra, para a luta, e corre o risco de tomar contra-ataque. Isso tem acontecido com o Vila. Tá certo. Vamos falar de seleção brasileira? Que dia o Brasil joga? Sexta-feira em Curitiba, às 10 horas da noite. Estarei dormindo nesse horário, mas torcendo para que o Brasil vença a partida diante do Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Que hora que é o jogo? 10 horas da noite, conhecido como 22 horas. 22 horas. Eu estou olhando aqui a tabela de classificação, é difícil você acreditar na posição do Brasil, que sempre teve participações excelentes, muito boas em relação às eliminatórias. Porque olha só, hoje a classificação está da seguinte forma: a Argentina está em primeiro, o Uruguai está em segundo, Colômbia em terceiro, Venezuela em quarto, Equador em quinto, Brasil em sexto. Ou seja, o Brasil está atrás do Equador, da Colômbia, da Venezuela, de times que tradicionalmente o Brasil estava sempre à frente. Nós tivemos muitos problemas em relação à seleção, à CBF, presidentes, enfim, o futebol brasileiro deu obviamente uma decaída, vamos dizer assim, mas eu estou confiante que agora a seleção com o Dorival Júnior, com esses jogadores convocados, que convocou jogadores que atuam no futebol brasileiro, o Brasil vai melhorar muito. Não fica fora, mesmo se quisesse ficar fora da Copa do Mundo, não consegue. Vagas, sete vagas, o Brasil pelo menos, hoje ele está classificado, ele está em sexto. Então, para mim, o Brasil... Nem se ele falar, não vamos classificar, eles classificam o Brasil. Estava classificado. Agora, um negócio que chama atenção também, Hugo, o Brasil na sexta posição jogou 6 partidas, não é isso? Ele ganhou 2, perdeu 1, aliás, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 3. Muita derrota para o time. Uma situação dessa da seleção? Não. Brasil não. O Brasil sempre briga, pelo título e pela Argentina, às vezes que complica, mas para mim eu não tenho dúvida, o Brasil chega aí, não vou dizer ser o campeão, pode até ser, mas ali segundo, terceiro colocado, o importante é classificar. Agora só que o Brasil está numa fase de renovação. Não é isso? Nós temos lá o Hendrick, 17 anos, não é isso? O Estevão também, que foi convocado. 17 anos. E aí? Não, essa meninada vai dar resultado? Essa meninada hoje não é igual a nossa época, que era menino. Hoje um cara de 17 anos já está quase sendo avô. Então, para jogar futebol, tem qualidade e condições. Por isso que está na seleção. Não foi para a seleção passear. Então, eu tenho certeza que se tiver, o Dorival vai colocar para jogar. E eu colocaria o Estevão para jogar, o Hendrick para jogar. Essa é importante. Você tem confiança, essa renovação, quer dizer, eu tenho muito jogador. Tem jogador que chega lá que eu nunca tinha visto nem falar o nome, porque sai daqui muito cedo, vai para a Europa, desponta lá e volta para a seleção.
O futebol brasileiro, quando começou a querer virar o futebol europeu, os jogadores foram embora para fora e você não tem conhecimento. Então, quem acompanha esses jogadores faz a convocação e o torcedor que está ligado no brasileiro não conhece esses jogadores. Mas a maioria são jogadores de qualidade, mas eu tenho que dar os parabéns ao Dorival Júnior pelas convocações dos jogadores que atuam no Brasil, porque antes o senhor Tite só convocava quem jogava fora. É mesmo? Era. E vamos falar dos outros times, Goiás e Atlético? Vamos. Bora? Goiás? Você que manda. Segunda-feira, às 20 horas, o Goiás enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. E o Goiás, se não vencer, esquece Série A. Pode preparar a mala também para continuar na Série B, porque não sobe se não vencer o Botafogo fora de casa. É porque hoje está na 9ª posição, né? Não está vencendo, né? Não vence em casa agora, não vence fora, perde para time que está na zona de rebaixamento. Para mim, esse jogo contra o Botafogo é fundamental. As pretensões do Goiás, se ele quer mesmo ir para a Série A, vai ter que vencer o Botafogo. Só para ter uma ideia, está a 6 pontos do Vila Nova, que é o 4º colocado, que abre a zona do G4. Eles têm que esquecer o Vila, que se ele pensar no Vila, aí que ele não chega mesmo, né? Então, ele tem que vencer seus jogos e deixa o Tigrão para fora. Pois é, agora você está falando aí nessa sequência do Goiás. O Goiás joga contra o Botafogo, né, lá em São Paulo, segunda, às 8 da noite. Depois enfrenta o Avaí aqui. Depois joga contra o Sport Recife lá. E depois o Mirassol aqui. Só pauleira, hein? Só pauleira, porque os jogos considerados mais fáceis, o Goiás não venceu. O Goiás perdeu para o Chapecoense em casa. O Goiás perdeu para o Ituano. O Goiás empatou com o Paysandu. Então, se continuar dessa forma, Jordevá, pode esquecer o Goiás, pelo menos este ano, na Série A. E o Atlético? O Atlético vai descansar bastante. O Atlético só joga no dia 14 de setembro contra o Vitória da Bahia, aqui em Goiânia, no Antônio Ascioli. Então tem muita coisa para preparar, mas não vejo muita esperança para o Atlético continuar na Série A, não. Até porque joga contra o Vitória e depois enfrenta o Corinthians lá e o Fluminense aqui. Sim, quando a gente olha a classificação, é uma tristeza, né? Você lembra quando eu disse que às vezes você ganha jogos, a situação piora? Né? O Atlético, depois das 2 vitórias diante do Internacional e o outro jogo, se eu não me engano, ele venceu em casa por 1-0 também, o Atlético continua na zona de rebaixamento e para mim já foi rebaixado há muito tempo. O último colocado, né? E o pior é o seguinte, ele sendo o último Juventude, colocado, ele venceu o Juventude. Está com 25 pontos, o Cuiabá, que é o 19º, tem 23 jogos, tem 2 a menos, pode distanciar ainda mais do Atlético, né? O Atlético tem 18 pontos, né? 18? 18 pontos. Pois é, 18 pontos. E isso que ele venceu 2 jogos consecutivos, perdeu para o Cruzeiro no último confronto, mesmo ganhando da equipe do Vitória, não muda muita coisa. O Atlético, para sair da zona de rebaixamento, ele tem que ganhar 3 jogos seguidos e seus adversários que estão acima têm que perder 3 compromissos consecutivos. Então até porque, por exemplo, o Corinthians, que está abrindo a zona de rebaixamento, tem 25 pontos, 7 a mais do que o Atlético. Sim, então é muito complicado. A situação do Atlético é só mesmo a Série B que vai ter que preparar o ano que vem. É uma tristeza, né? Infelizmente é. E lembrando que o Anápolis subiu para a Série C. A Aparecidense desceu da Série C para a Série D e o Anápolis, mais um time do nosso estado aí no Campeonato Brasileiro, não teria nenhum representante na Série C e o Anápolis o ano que vem está na Série C. Parabéns ao Anápolis, né? E também ao Goiânia, o meu galo Carijó, que está na Série D. Também o ano que vem vai disputar a Copa do Brasil e a Série D. O Anápolis, ele se classificou, correto? Sim. Mas ele ainda continuou jogando. Tem 4 equipes. Ele joga agora contra o Maringá, né, 2 jogos, um lá e um cá, e quem classificar vai para a final. Mas olha, tudo certo. Pode ser campeão, então. Pode ser campeão, mas ser campeão de Série C para mim é só... Série D. Série D. Já subiu, o importante era o acesso, e o Anápolis conseguiu estar de parabéns. Não consta muito o currículo campeão da Série D, não? Série C, Série D não consta muito, não. Série B para frente já não é grande coisa, mas Série A que é importante, mas sempre ser campeão é bom. Tá bom. Hugo, daqui a pouco tem mais, né? Alegre Esporte, às 11 horas, hoje na apresentação Tulizac, a Daniela Mello sentiu o tornozelo, não vai apresentar o programa hoje, Tulizac, Hugo Duarte e Renato Sobrinho. Só falta o Jordevá, mas uma hora nós contratamos ele. Aí a gente vai ter que fazer uma negociação boa. Tem luvas? Tem chuteiras, tem meias, luvas ainda não tem, não.
Tá certo, um abraço para você. Vamos continuando aqui. Tem muitas informações do nosso programa hoje. Vamos falar do IPASGO. Olha, tá uma polêmica aí. Uma audiência pública discutiu as mudanças do IPASGO para atender às normas da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. A iniciativa partiu do deputado estadual Thales Barreto, que é o líder do governo. Acompanhe os detalhes na reportagem da Patrícia Lee. Deputados se reuniram na Comissão de Constituição e Justiça. Presidida pelo deputado Wagner Neto, os membros deliberaram cerca de 38 projetos de lei. O destaque do encontro foi a matéria de autoria da governadoria, que indicou: já com um novo regime jurídico definido, que de autarquia passou para serviço social autônomo, o IPASGO Saúde lida agora com mais uma etapa, a de alinhamento para atender as normas da ANS, Agência Nacional de Saúde. A mudança faz parte das adequações administrativas para que o plano de saúde dos servidores públicos do estado de Goiás seja regulado pelo órgão federal. Nós tivemos que adotar uma série de medidas internas para reestruturar administrativamente o IPASGO, de forma que ele possa atender efetivamente às regras regulatórias do mercado. A pedido do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Thales Barreto, do União Brasil, foi realizada uma audiência pública para debater a real situação do IPASGO, que, segundo os usuários, tem atingido diretamente os serviços médicos e odontológicos. Foi um pedido dos parlamentares para entender essa novo IPASGO que nós vamos ter e como que está andando o registro da ANS, né? Vai virar, de certa forma, um grande plano, um plano que vai dar oportunidade de ampliar os atendimentos, mais de 100 novos atendimentos vão ser feitos na parte médica, mais de 15 na parte odontológica, como vai ser o procedimento, como estão as contas do IPASGO. E nós temos um craque aqui, que é o Vinícius, presidente do IPASGO, que conhece há muito tempo a melhor forma possível da gente poder realmente ter um plano que atinge, na realidade, todas as necessidades que a ANS exige, que vai ser muito mais, com qualidade e mantendo esse nome de um plano, maior plano do Centro-Oeste, que nós estamos falando aí de mais de quase 600 mil vidas, né? É muita coisa, é um plano que atinge toda a sociedade e o IPASGO continua do servidor, isso é muito claro, a gente não quer, é um plano para servidor, evidentemente, ele vai ter uma postura diferenciada, voltando, igualando aos planos de saúde que pertencem ao mercado nacional. O presidente do órgão, Vinícius Luz, falou sobre o novo sistema de gestão e garantiu que todos os esforços estão sendo realizados para atender às demandas dos usuários. O IPASGO está operando normalmente, atendendo milhares de pessoas todos os dias, são quase 600 mil beneficiários. Nós, em momento algum, deixamos de fazer qualquer tipo de atendimento, mesmo com todas essas mudanças que estão em curso. Deputados, usuários do plano e entidades representativas participaram do encontro. Esperamos que o beneficiário não seja afetado com essa mudança para a regulação da ANS e que o atendimento seja o mais rápido possível. Olha, vamos falar de cinema. Nós vamos conversar agora com 3 estudantes de cinema da Universidade Estadual de Goiás que fizeram um curta-metragem para a gente falar sobre essa curta-metragem que já participou, inclusive, de festivais na Colômbia, também na África do Sul e em breve vai ter nos Estados Unidos. Eu vou conversar agora com Marcos Vinícius Diniz. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo. Como você tá? Seja bem-vindo. Obrigado. Tô bem, tô bem. É? Isso. Bom, e o Samir Adnan? Bom dia. Bom dia, tá tudo tranquilo? Tudo ótimo. Tá bom. E o da Silva também, que é estudante, tudo tranquilo? Bom dia. Na verdade, eu sou um participante. Você é um dos participantes do filme Bendito Seja o Beck. Isso. Você não faz cinema? Não. Tá Mas certo. estou pensando. Você participou? Depois dessa... Tá certo. Gostou? Demais. Tá certo. Vocês dois estudam juntos? Sim. Tá certo. E já tá quase terminando o curso? A gente tá no primeiro período. Tá no primeiro período? Tá no primeiro ano. Que legal. Agora, me fala sobre essa questão do cinema dentro da UEG. Como é que é? A UEG tá dando espaço, como é que tá sendo esse curso lá? O curso de cinema na UEG agora é um curso no Brasil consolidado, sabe? É um curso agora desde 2006, 2007 que tá agindo. Tem tempo, hein? Sim, tem expandindo. E
Agora, a UEG tem, além do cinema, tem a TV da UEG, que abre espaço para os alunos trabalharem lá, então isso é a melhor parte, que é a gente trabalhando na TV, trabalhando no podcast, trabalhando no cinema, que é o foco da universidade, e a gente trabalhando para ser capazes de fazer cinema em Goiás, que é uma indústria ainda muito fraca e está crescendo muito agora, que agora teve uma premiação de melhor filme em Gramado, goiano, e a universidade em Goiás tem a UFG, em Goiás, na cidade de Goiás, e tem o UFG agora em Goiânia, o Laranjeiras. E são 2 cursos que estão se consolidando na área. Eu queria até saber disso, Samir, que você comentasse com a gente também, porque eu sei que não é fácil fazer cinema em Goiás, né? Não. O que falta? Falta muitas coisas, a gente poderia elencar, né? Vários elementos que faltam. Uma delas é incentivo, mas agora com algumas leis de incentivo a gente vê que tem uma crescente no cinema aqui em Goiás e tem profissionais capacitados, igual o Marcos falou, que teve um filme premiado, um filme goiano premiado lá em Gramado. Só que a gente tem muita questão do público também, sabe? Falta o público enxergar o cinema goiano. Tem essa carência na divulgação, nas exibições e, né, a questão cultural do público goiano. Você não tem espaço para divulgar, para apresentar o trabalho, é isso? É muito pequeno, igual você falou aí dos festivais que a gente apresentou, são todos internacionais. Aqui em Goiânia até hoje não. Se você produzir um filme aqui, quiser, eu quero mostrar ele para quem mora em Goiânia, aonde você procuraria? Normalmente a gente exibiria em festivais, mas se fosse uma exibição, a gente procuraria algum espaço que cederia pra gente. A gente não tem esse espaço. Né? Tá certo. Bom, então vamos lá, eu quero falar sobre esse curta-metragem que é um documentário. Isso. Bendito Seja o Beck. Ô Marcos, como é que surgiu essa ideia de fazer esse documentário? Então, foi feito na universidade com 3 disciplinas, que tinha como foco fazer um filme sobre movimentos sociais da juventude. Então, a gente pensando em qual seria o tema, a gente encontrou a Marcha da Maconha, que é um movimento que a gente achou interessante, que é algo diferente, sabe? Que não vê, assim, na mídia. A gente pensou que seria legal, então tive a ideia, comuniquei com o pessoal, conseguimos a parceria de uma produtora, da Alessandra Gama, e partiu, conseguimos fazer com muita velocidade, deu tudo certo, é isso. É um assunto polêmico, né? Agora, Samir, daqui a pouco eu vou conversar com o Da Silva também, mas por ser um assunto polêmico, qual que é o enfoque que vocês deram? A gente teve um enfoque no processo de construção e na história da Marcha da Maconha e em algumas dificuldades que eles têm, que eles enfrentam para poder se organizar e para organizar essa manifestação, né? Pois é, mas de que forma vocês queriam mostrar isso para a população? A gente queria mostrar isso para a população, para as pessoas que vão assistir o filme, da perspectiva de quem está dentro do coletivo Mente Sativa, que é o coletivo que organiza a marcha. Então a gente queria mostrar qual que é a perspectiva que eles têm sobre o uso da maconha e sobre essa questão jurídica, principalmente da proibição que se sofre aqui. E aí vocês trabalharam com depoimentos? Isso. Um deles é o do Da Silva. Não é esse, Da Silva? Isso. São 3 pessoas, né? Isso. Você foi um deles. Isso. O convite veio, né, através do Samir e do Marcos, numa dessas reuniões de organização da marcha, que eles também estavam indo, né? A gente participa, eu tenho uma marca, Roots Green, que patrocina a marcha aqui, a gente participa linha de frente também, né, nas reuniões e tudo, porque assim, quando a gente vê acontecendo, né, é uma coisa, mas por trás é muito trabalho, até a gente conseguir todas as autorizações, né, é muita coisa assim, fazer como tudo, né, assim, mas quando se fala... Isso você relatou? Isso, tá tudo relatado. E a minha questão pessoal também, né, que eu sou paciente canábico, eu faço tratamento de glaucoma, né, e a maconha me auxilia nas dores, né, em tudo. E assim, esse é um tratamento médico? Isso. Porque nós estamos falando aqui, pessoal, só o uso, não, mas você está falando do uso medicinal. Isso, E ajudou na questão do glaucoma? Sim, não, demais. Eu inclusive sou monocular, né, eu enxergo apenas desse lado. Sim. E assim, demais. É algo que, né, questão de dores intensas e a questão psicológica também, né, lidar com tudo isso. Né, mas o foco foi mais na nossa atuação mesmo, né.
de rua, né, de patrocínio, de ideias, né? A gente quis focar nessa parte da construção, assim, de como que eles se articulam, como que acontece os bastidores da Marcha da Maconha ali, sabe? Que o Da Silva era uma pessoa importante ali por trás. E isso, assim, a gente vê a importância do trabalho que a gente está fazendo depois de uma visão dessa, né? De algo importante que está rodando o mundo, né? Sim. E hoje, por exemplo, se a pessoa quiser assistir esse curta-metragem, onde ela encontra? Hoje ainda está restrito para os festivais, mas na UEG tem um arquivo de filmes da universidade, uma Passam Drive, no Google Drive, que dá para encontrar o filme registrado lá. Ah, tá, não está no YouTube? Não, ainda não. É porque, como a gente ainda está em temporada de festival, a maioria dos festivais pede para não ter um link público. Aí eles pedem essa exclusividade. Para que seja novidade quando chegar no festival. Isso. Estados Unidos vai ser quando? Dia 15 de novembro. E vocês vão participar? Isso. Vamos. Tá certo. E é um festival de curtas? Isso. O Brasil tem muita produção nessa área? Bastante. Com o Brasil, a falta de incentivo para fazer filmes de longa duração, que a gente vê no cinema, do cinema comercial, acaba sendo uma forma de conseguir se entrar na área, de se consolidar o feito do curta-metragem. Então, como agora na Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc, temos agora 8 projetos no estado de 120 mil para produzir curta-metragem, enquanto ainda falta não verba, porque claro, fazer um filme de longa duração é muito caro, tipo é 1 milhão para cima, então é uma produção que é muito cara e que não... De vocês ficou muito caro? Como é feito na universidade, nós tivemos equipamento da UEG, então a gente não teve a questão de... Normalmente a entrada no cinema, assim, quando a gente não tem muitos recursos financeiros, é através do curta-metragem, que é o que a gente fez. E principalmente o documentário. O documentário ele se torna mais barato também, muitas vezes, por você não precisar de muitas diárias de gravação, ou então você precisar pagar elenco e todas essas questões. E como a UEG ofereceu os equipamentos lá do laboratório do LIS, a gente pode, assim, a gente quase não teve gastos para poder fazer. Tá certo. Gostou, Da Silva, de participar? Demais, demais. A repercussão foi muito boa, né? Legal. Assim, e pessoalmente também, a organização deles, um pessoal muito profissional. Assim, eles estão começando, mas parece que eles já estão terminando e já estão, sabe? Eu amei mesmo ter feito. Estão começando, mas estão experientes já, né? Demais. Da Silva, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Inclusive, nessa da Colômbia, a gente foi o único participante nacional, né? O único representante brasileiro. Representante brasileiro. Que legal. Ô Marcos Vinícius, obrigado também, viu? De nada, obrigado meu. Samir, um abraço para você. Eu que agradeço. Sucesso nessa carreira. Muito obrigado. Olha, vamos continuando agora, eu quero trazer mais reportagens para vocês. Aconteceu ontem na Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui do Parlamento, um destaque para uma matéria da Governadoria para indicação de membros para o Conselho Estadual de Educação. A Michele Moura tem os detalhes. Contadores, profissionais de recursos humanos, administradores, corretores de imóveis e empreendedores. Todos esses profissionais foram homenageados na Assembleia Legislativa por seus relevantes serviços prestados à comunidade goiana. O momento foi de reconhecimento e gratidão. É uma retribuição de toda a minha trajetória, né? São 18 anos aí na área e para mim, eu acredito que eu estou realizada. É um grande reconhecimento, para mim tem grande valia. Para mim foi uma honra, ainda mais por o Dr. José Machado, que tanto é que é meu cliente, e para mim foi um prazer de estar aqui, tanto eu como a minha esposa e meus filhos. É uma profissão desafiadora na questão de trabalho, né? Mas é uma profissão que oferece muitas oportunidades. Eu acho que tanto para concurso, como também na profissão mesmo, né? Com as mudanças que vem tendo e sempre tem. Então tem muitas oportunidades de trabalho e de empreendedorismo também. Falou pelos homenageados a juíza de direito Ana Paula Lima. Durante o discurso, a magistrada ressaltou o trabalho em conjunto em prol da sociedade.
A importância de lembrar deles, que muitas vezes ficam esquecidos, né? Então, tanto os corretores de imóveis, quanto os contadores, administradores de empresa, né? Eles exercem relevante função na nossa sociedade e, na maioria das vezes, são empreendedores, né? Corajosos empreendedores nessa nossa economia. A solenidade foi de autoria do deputado José Machado. Contribui muito, né, pelo crescimento econômico do nosso estado e que faz um trabalho brilhante, merece a nossa homenagem, merece a valorização desta casa da Assembleia Legislativa. Por isso estamos aqui nesse dia hoje aqui, feliz, né, estar fazendo essa homenagem a eles. Gente, a construção civil está entre os setores onde mais acontecem acidentes de trabalho e eles quase sempre podem ser evitados, bastando o uso de equipamentos de segurança. E o Conselho Regional de Engenharia, o CREA, vai reforçar essa fiscalização. Isabela Mendes traz os detalhes para a gente. O aviso na entrada já indica que do portão para dentro é obrigatório o uso de EPI, equipamento de proteção individual, a principal forma de garantir a segurança nas obras. O Francisco, por exemplo, não fica sem o dele. Não corre risco, né, de se acidentar, um acidente grave e tal, o EPI ajuda muito bastante nós. A Cíntia conta que nos 20 anos de trabalho na construção civil, presenciou diversos acidentes que foram evitados graças ao uso do equipamento. A gente não abre mão do uso do equipamento. Então, uma certa vez chegou uma equipe de terceirizado para fazer a limpeza grossa, já para entregar o empreendimento. O empreendimento já estava pronto e fazer essa limpeza grossa já para entregar para o nosso cliente. E as meninas da limpeza tinham uma resistência muito grande no uso do capacete, né? Porque já estava pronto, não via risco e a empresa não abre mão do uso do capacete, mesmo depois de pronto. Aí um certo dia elas limpando debaixo da pia e foi levantar e bateu com a cabeça na quina da pia e foi uma pancada muito forte. E como ela estava com o capacete, né, então preveniu de uma gravidade. Este engenheiro explica que uma obra devidamente certificada deve distribuir e orientar sobre o uso correto dos equipamentos de proteção. Um capacete ele é acompanhado por uma fita que é a jugular. Sem essa fita o capacete ele pode se soltar. Luvas. Existem diversos tipos de luva. Nós temos luvas de borracha, nós temos luvas de couro, então para cada atividade, se eu não utilizar uma luva correta, ela poderá não garantir a proteção correta. Apesar da obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual, os números de acidentes no Brasil ainda são preocupantes. Só entre 2012 e 2022 foram mais de 7 milhões de notificações de acidentes de trabalho. Por isso, a importância do trabalho ostensivo de conscientização. A gente está vindo com nossa equipe fiscal, né, de fiscais, nós conversamos com o engenheiro, conversamos com os donos da obra, então é esse intuito que o CREA faz, né? É chegar num local, verificar, se não tiver, orientar para que faça. Então o CREA é um parceiro das construtoras, um parceiro do construtor, orientando, porque a gente não quer ser punitivo, nós queremos ser mais orientativo do que punitivo. Mas se não fizerem, aí vem a punição. Tome cuidado sempre, tá bom? Use equipamentos de segurança, tá? Olha, por hoje é só, mas amanhã, quinta-feira, a gente vai voltar no mesmo horário, ao vivo, né? Com muitas informações para você no nosso programa Agora Goiás, ao vivo no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, boa quarta-feira e até amanhã.